Syllabus errorum. Papa Pio IX. Este documento contém os principais erros da nossa época, notados nas alocuções consistoriais, encíclicas e outras letras apostólicas do nosso Santíssimo Padre, o Papa Pio IX. Serão 9 os parágrafos. O primeiro parágrafo trata-se do panteísmo, naturalismo e racionalismo absoluto. O segundo parágrafo trata-se da heresia, racionalismo moderado. Terceiro, indiferentismo, latitudinarismo. Quarto parágrafo tratará do socialismo, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas, sociedade clérico-liberais. O quinto tratará sobre os erros sobre a Igreja e os seus direitos. Sexto, erros de sociedade civil, tanto considerada em si como nas suas relações com a Igreja. Sétimo parágrafo, erros acerca da moral natural e a moral cristã. Oitavo, erros acerca do matrimônio cristão. E o último e nono parágrafo, sobre os erros acerca do principado civil do Pontífice Romano. Vamos à leitura. Parágrafo 1º. Panteísmo, naturalismo e racionalismo absoluto. Primeiro, não existe divindade alguma suprema e sapientíssima e providentíssima, distinta desta universalidade das coisas. E Deus é o mesmo que a natureza das coisas, sujeito, portanto, a mudanças. E Deus, na realidade, se forma no homem e no mundo, e todas as coisas são Deus e têm a mesma substância de Deus. Deus é uma e a mesma coisa que o mundo, e, portanto, o Espírito é o mesmo que a matéria, a necessidade que a liberdade, a verdade que a falsidade, o bem que o mal, e a justiça que a injustiça. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Segunda heresia. Deve negar-se toda a ação de Deus sobre os homens e sobre o mundo. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Terceira, a razão humana, considerada sem relação alguma a Deus, é o único árbitro do verdadeiro e do falso, do bem e do mal. É a sua própria lei e suficiente, nela suas forças naturais, para alcançar o bem dos homens e dos povos. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Quarta heresia. Todas as verdades da religião derivam da força natural da razão, e por isso, a mesma razão é a principal norma pela qual o homem pode e deve chegar ao conhecimento de todas as verdades de qualquer gênero que sejam. Encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846. Encíclica Singulari Quidem, 17 de março de 1856. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Quinta heresia.
A revelação divina é imperfeita e, portanto, sujeita ao progresso contínuo e indefinido que corresponde ao progresso da razão humana. Encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846. Alocução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Sexta heresia. A fé de Cristo repugna a razão humana e a revelação divina não só não é útil, mas é contrária à perfeição do homem. Encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846. Alocução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Sétima heresia. As profecias e milagres expostos e narrados nas Sagradas Letras são comentários de poetas. Os mistérios da fé cristã e uma recompilação de investigações filosóficas. Tanto o Velho como o Novo Testamento contêm invenções fabulosas e o mesmo Jesus Cristo é uma ficção mítica. Encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846. Alocução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Parágrafo 2. Racionalismo moderado. Oitava heresia. Como a razão humana se equiparar à mesma religião, por isso as disciplinas teológicas se devem tratar do mesmo modo que as filosóficas. Alocução Singulare Quadam Perfusi, 9 de dezembro de 1854. Nona heresia. Todos os dogmas da religião cristã, indiscriminadamente, são objetos da ciência natural ou filosófica, e a razão humana, com o estudo unicamente da história, pode, pelos seus princípios e forças naturais, chegar ao verdadeiro conhecimento de todos os dogmas, mesmo os mais recônditos, contanto que estes dogmas sejam propostos como objeto à mesma razão. Epístola ao arcebispo de Freising Gravíssimas, 11 de dezembro de 1862. Epístola ao mesmo, Tuas Liberter, 21 de dezembro de 1863. Décima heresia. Como o filósofo é diverso da filosofia, aquele tem direito de se submeter à autoridade que ele mesmo prova que é verdadeira, mas a filosofia não pode nem deve sujeitar-se a autoridade alguma. Epístola ao arcebispo de Freising Gravíssimas, 11 de dezembro de 1862. Epístola ao mesmo, Tuas Liberter, 21 de dezembro de 1863. 11ª heresia. A Igreja não só não deve repreender em alguma coisa, a Igreja não só não deve repreender em coisa alguma a filosofia, mas tolerar os erros da mesma e deixar que ela se corrija dos mesmos. Epístola ao arcebispo de Freising Gravíssimas, 11 de dezembro de 1862. 12ª. Os decretos da Sé Apostólica e das congregações romanas impedem o progresso da livre ciência. Epístola ao arcebispo de Freising, Tuas Libertem, 21 de dezembro de 1863. 13ª heresia. O método e os princípios por que os antigos doutores escolásticos ensinaram a teologia
não convém às necessidades da nossa época e ao progresso das ciências. Epístola ao Arcebispo de Friesen, Tuas Liberter, 21 de dezembro de 1863. 14ª heresia. A filosofia deve ser tratada sem nenhuma relação com a revelação sobrenatural. Epístola ao Arcebispo de Friesen, Tuas Liberter, 21 de dezembro de 1863. N.B. Ao sistema nacionalista se referem a maior parte dos erros de Antônio Günther, condenados na Epístola ao Cardeal Arcebispo de Colônia, Eximian Tuan, de 15 de junho de 1847, e nas Epístolas ao Bispo de Breslau, Dolore Haude Mediocre, de 30 de abril de 1860. Terceiro parágrafo. Indiferentismo, latitudinarismo. 15ª heresia. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Letras Apostólicas Multiplicis Inter, de 10 de junho de 1851. A locução Máxima Quidem, de 9 de junho de 1862. 16ª heresia. No culto de qualquer religião, podem os homens achar o caminho da salvação eterna e alcançar a mesma eterna salvação. Encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846. A locução Ubi Primum, de 17 de dezembro de 1847. E encíclica Singulari Quidem, 17 de março de 1856. 17ª heresia. Pelo menos deve-se esperar bem da salvação eterna daqueles todos que não vivem na verdadeira Igreja de Cristo. A locução Singulari Quidam, Singulari Quadam, de 19 de dezembro de 1854. Encíclica Quanto Conficiamur, 17 de agosto de 1863. 18ª heresia. O protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na Igreja Católica. Encíclica Nocitis et Nobiscum, de 8 de dezembro de 1849. Parágrafo 4º. Socialismo, comunismo, sociedade secreta, sociedades bíblicas, sociedade clérico-liberais. Estas pestes, muitas vezes e com palavras gravíssimas, foram reprovadas na encíclica Qui Pluribus, de 9 de novembro de 1846, na alocução Quibus Quantisque, de 20 de abril de 1849, na encíclica Nocitis et Nobiscum, de 8 de dezembro de 1849, na alocução Singulari Quadam, de 9 de dezembro de 1854, e na encíclica Quanto Conficiamur Moerori, de 10 de agosto de 1863. Quinto parágrafo. Erros sobre a Igreja e os seus direitos. 19ª heresia. A Igreja não é uma sociedade verdadeira e perfeita, inteiramente livre, nem goza de direitos próprios e constantes, dados a ela pelo seu divino fundador, mas pertence ao poder civil definir,
quais sejam os direitos da Igreja e os limites dentro dos quais pode exercer os mesmos. Alocução singular e quadam, de 19 de dezembro de 1854. Alocução multis gravibusque, de 17 de dezembro de 1860. Alocução máxima quidem, 9 de junho de 1862. 20ª heresia. O poder eclesiástico não deve exercer a sua autoridade sem licença e consentimento do governo civil. Alocução meminite unusquisque, de 30 de setembro de 1861. 21ª. A Igreja não tem o poder de definir dogmaticamente que a religião da Igreja Católica é a única verdadeira. Letras Apostólicas Multiplicis Inter, 10 de junho de 1851. 22ª heresia. A obrigação a que estão sujeitos os mestres e escritores católicos refere-se tão somente a aquelas coisas que o juízo infalível da Igreja propõe como dogmas de fé para todos crerem. Epístola ao arcebispo de Friesen, tuas libertem, 21 de dezembro de 1863. 23ª. Os pontifícies romanos e os concílios ecumênicos ultrapassaram os limites do seu poder, usurparam os direitos dos príncipes e erraram mesmo nas definições de fé e de moral. Letras Apostólicas Multiplicis Inter, de 10 de junho de 1851. 24ª heresia. A Igreja não tem poder de empregar a força nem poder algum temporal, direto ou indireto. Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 25ª. Além do poder inerente ao episcopado, é-lhe atribuído outro poder temporal, concedido expressa ou tacitamente pelo Império Civil, que o mesmo Império Civil pode revogar quando lhe aprouver. Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 26ª. A Igreja não tem poder natural e legítimo de adquirir nem de possuir. Alocução Nunquam Fore, de 15 de dezembro de 1856. Encíclica Incredibile, 17 de setembro de 1863. 27ª heresia. Os ministros sagrados da Igreja e o pontífice romano devem ser completamente excluídos de todo o cuidado e domínio das coisas temporais. Alocução máxima quidem, 9 de junho de 1862. 28ª. Não é lícito aos bispos, sem licença do governo, publicar nem as próprias letras apostólicas. Alocução Nunquam Fore, de 15 de dezembro de 1856. 29ª. As graças concedidas pelo Pontífice Romano devem se julgar de nenhum efeito, não sendo imploradas pelo governo. Alocução Nunquam Fore, 15 de dezembro de 1856. 30ª. A imunidade da Igreja e das pessoas eclesiásticas nasce do direito civil. Letras Apostólicas Multiplicis Inter, 10 de junho de 1851. 31ª heresia.
O foro eclesiástico para as coisas temporais dos clérigos, quer civis, quer criminais, deve ser de todo suprimido, mesmo sem consultar-se a sé apostólica, e não obstante as suas reclamações. A locução Acerbissimum, 27 de setembro, 1852. A locução Nunquam Fore, 15 de dezembro de 1856. 32ª. Pode-se derrogar, sem violação alguma de equidade e de direito natural, a imunidade pessoal, pela qual os clérigos são isentos do serviço militar, e esta derrogação é reclamada pelo progresso civil, especialmente na sociedade constituída debaixo da forma de regime mais livre. Epístola ao Bispo de Montreal, Singularis Nobisque, 29 de setembro de 1864. 33ª. Não pertence unicamente ao poder da jurisdição dirigir, pelo seu direito próprio e natural, a doutrina das matérias teológicas. Epístola ao Arcebispo de Freising, Tuas Libertem, de 21 de dezembro de 1863. 34ª. A doutrina dos que compararam o pontífice romano a um príncipe livre e que exerce seu poder sobre toda a igreja é doutrina que prevaleceu na Idade Média. Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 35ª. Não impede que, por sentença de um concílio geral ou por decisão de todos os povos, seja sumo pontificado transferido do bispo romano e de Roma para outro bispo e para outra cidade. Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 36ª heresia. A definição de um concílio nacional não admite discussões subsequentes e o poder civil pode exigir que as questões não progridam. Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 37ª. Podem ser instituídas igrejas nacionais isentas da autoridade do pontífice romano e separadas dele. A locução Multis Gravibusque, 17 de dezembro de 1860. A locução Jean Dudum, 18 de março de 1861. 38ª heresia. Os atos em demasia arbitrários dos pontífices romanos produziram a separação da Igreja Oriental e Ocidental. Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Sexto parágrafo. Erros da sociedade civil, tanto considerada em si, como nas suas relações com a Igreja. 39ª heresia. O Estado, sendo a origem e fonte de todos os direitos, goza de um direito que não é circunscrito por limite algum. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. 40ª. A doutrina da Igreja Católica é oposta ao bem e aos interesses da sociedade humana. Encíclica Pluribus, 9 de novembro de 1846. A locução Quibus Quantisque, 20 de abril
de 1849. 41ª. Ao poder civil, mesmo exercido por um príncipe infiel, pertence um poder indireto e negativo sobre as coisas sagradas. Pertence-lhe não só o direito que se chama exequatur, mas ainda o da apelação que se chama ab abuso. Letras Apostólicas, Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 42ª. Em conflito entre os dois poderes, deve prevalecer o poder civil. Letras Apostólicas, Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 43ª heresia. O poder secular tem autoridade de rescindir, de declarar e tornar nulos os convênios solenes ou concordatas celebradas com a Sé Apostólica relativos ao uso dos direitos pertencentes à imunidade eclesiástica sem consentimento da mesma Sé Apostólica, e mesmo se ela reclamar. A locução inconsistoriale, 1º de novembro, 1850. A locução multis gravibusque, 17 de dezembro de 1860. 44ª. A autoridade civil pode envolver-se nas coisas relativas à religião, aos costumes e ao governo espiritual, donde se segue que tem competência sobre as instruções que os pastores da igreja publicam em harmonia com a sua missão, para a direção das consciências. Ainda mais, tem poder para decretar a respeito da administração dos divinos sacramentos e das disposições necessárias para os receber. A locução inconsistoriale, 1º de novembro de 1850. A locução Maxima Quidem, 9 de junho de 1862. 45ª heresia. A completa direção das escolas públicas nas quais se educa a mocidade de algum estado cristão, excetuando por alguma razão os seminários episcopais tão somente, pode e deve ser atribuída à autoridade civil, e atribuída de tal modo que a nenhuma autoridade seja reconhecido o direito de intrometer-se na disciplina das escolas, no regime dos estudos, na escolha e aprovação dos professores. A locução inconsistoriale, 1º de novembro de 1850. A locução quibus luctuosissimis, 5 de setembro de 1851. 46ª. Ainda mais, nos próprios seminários dos clérigos, o método dos estudos se deve sujeitar à autoridade civil. A locução Nunquam fore, 15 de dezembro de 1856. 47ª. A melhor condição da sociedade civil exige que as escolas populares, abertas sem distinção aos meninos de todas as classes do povo, e os estabelecimentos públicos destinados a educar e a ensinar os jovens as letras e os estudos superiores, estejam fora da ação de qualquer autoridade eclesiástica e de qualquer influxo moderador e de qualquer ingerência dessa autoridade, e estejam completamente sujeitos ao poder civil e político, conforme o beneplácito dos imperantes e as opiniões comuns da época. Carta ao arcebispo de Fribourg, cum non sine, 14 de julho de 1864. 48ª.
Aquele modo de instruir a mocidade que se separa da fé católica e do poder da Igreja e atende somente aos conhecimentos dos objetos naturais e aos fins da vida social terrena, única ou ao menos principalmente, pode ser aprovado pelos católicos. Carta ao arcebispo de Friburgo, Cum Nocine, 14 de junho de 1864. 49ª heresia. A autoridade civil pode impedir que os prelados e os fiéis comuniquem livremente entre si e com o pontífice romano. A locução máxima quidem, 9 de junho de 1862. 50ª heresia. A autoridade secular tem por sua natureza o direito de apresentar os bispos e pode exigir deles que tomem posse de suas dioceses antes de terem recebido da Santa Sé a instituição canônica e as letras apostólicas. A locução Nunquam Fore, 15 de dezembro de 1856. 51ª heresia. Ainda mais, a autoridade secular tem direito de demitir os bispos das suas funções pastorais e não é obrigada a obedecer ao pontífice romano naquelas coisas que dizem respeito ao episcopado e à instituição dos bispos. Letras apostólicas Multiplicis Inter, 10 de junho de 1851. A locução Acerbissimum, 27 de setembro de 1852. 52ª heresia. O governo tem direito de mudar a idade prescrita pela Igreja para a profissão religiosa, tanto dos homens como das mulheres, e de proibir a todas as ordens religiosas que admitam alguém à profissão solene, sem licença do mesmo governo. A locução Nunquam Fore, 15 de dezembro de 1856. 53ª heresia. Devem-se revogar as leis que dizem respeito à proteção das ordens religiosas, aos seus direitos e obrigações. Além disso, o poder civil pode prestar o seu apoio a todos os que quiserem deixar a vida religiosa e quebrar os votos solenes. Pode igualmente suprimir as ordens religiosas, as colegiadas e os benefícios simples, ainda que sejam de padroado, e submeter os seus bens à alçada e administração da autoridade civil. A locução Acerbissimum, 27 de setembro de 1852. A locução Probe Memineritis, 22 de janeiro de 1855. E a locução Cum Saepe, de 26 de julho de 1855. 54ª. Os reis e os príncipes não só estão isentos da jurisdição da Igreja, mas também em resolver as questões de jurisdição superiores à Igreja. Letras apostólicas Multiplicis Inter, 10 de junho de 1851. 55ª heresia. A Igreja deve estar separada do Estado e o Estado da Igreja. A locução Acerbissimum, 27 de setembro de 1852. 7º parágrafo. Erros acerca da moral natural e a moral cristã. 56º. As leis morais não carecem da sanção divina
e não é necessário que as leis humanas sejam conformes ao direito natural ou recebam de Deus o poder obrigatório. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. 57ª. A ciência das coisas filosóficas e morais e as leis civis podem e devem ser livres da autoridade divina e eclesiástica. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 62. 58ª. Não é preciso reconhecer outras forças, senão as que residem na matéria, e o sistema moral e a honestidade dos costumes devem consistir em acumular ou aumentar riquezas, por qualquer meio e na satisfação de todos os gozos. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. Encíclica Quanto Conficiamur, 10 de agosto de 1863. 59º. O direito firma-se no fato material. Todos os deveres dos homens são palavras vãs e todas as ações humanas têm força de direito. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 1862. 60ª heresia. A autoridade não é mais do que a soma do número e das forças materiais. A locução Máxima Quidem, 9 de junho de 62. 61ª. Uma injustiça de fato, coroada de bom êxito, em nada prejudica a santidade do direito. A locução Jean Dudum, 18 de março de 1861. 62ª. É preciso proclamar e observar o princípio da não intervenção. A locução Novus et Ante, 27 de setembro de 1860. 63º erro. É lícito negar a obediência aos príncipes legítimos e mesmo revoltar-se contra eles. Encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846, a locução Quisque Vestrum, 4 de outubro de 1847, encíclica Nocitis et Nobiscum, 8 de dezembro de 1849, Letras Apostólicas Cum Católica, 26 de março de 1860. 64º. Tanto a violação de qualquer juramento santíssimo, como qualquer ação infame e perversa contrária à lei sempiterna, não só não é censurável, mas também até completamente lícita e digna de grandes elogios, quando for feita por amor à pátria. A locução Quibus Quantisque, 20 de abril de 1849. Parágrafo 8º. Erros acerca do matrimônio cristão. Não há razão alguma para julgar que Cristo elevasse o matrimônio à dignidade de sacramento. Este é o 65º erro. Letras Apostólicas, Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 66ª heresia. O sacramento do matrimônio é apenas um acessório do contrato de que se pode separar. E o mesmo sacramento consiste tão somente na bênção nupcial. Letras Apostólicas, Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 67ª heresia. Pelo direito natural, o vínculo material não é indissolúvel e, em muitos casos, pode a autoridade sancionar o divórcio
propriamente dito. Letras apostólicas. Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Alocução Acerbissimum, 27 de setembro de 52. 68º. A Igreja não tem poder de estabelecer impedimentos dirimentes ao casamento. Pertence isso à autoridade civil, pela qual os impedimentos existentes têm de ser tirados. Letras apostólicas. Multiplicis Inter, 10 de junho de 1851. 69º erro. A Igreja, no decurso dos séculos, começou a introduzir os impedimentos dirimentes, usando não de um direito seu próprio, mas de um direito concedido pelo poder civil. Letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 70º. Os cânones do Concílio de Trento, que pronunciam anátema contra os que negam à Igreja a faculdade de estabelecer os impedimentos dirimentes, ou não são dogmáticos, ou devem ser considerados em relação ao poder concedido pela autoridade civil. Letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 71º erro. A forma prescrita pelo mesmo concílio não obriga, debaixo de pena de nulidade, quando a lei civil estabelecer outra forma e quiser que, em virtude disso, seja válido o matrimônio. Letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 51. 72º. Foi Bonifácio VIII o primeiro que declarou que o voto de castidade, pronunciado no ato da ordenação, tornava nulo o matrimônio. Letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 73º. Um contrato meramente civil pode, entre os cristãos, tornar-se um verdadeiro matrimônio. E é falso ou que o contrato matrimonial entre os cristãos sempre seja sacramento, ou que esse contrato seja nulo, se não houver sacramento. Letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Carta ao Rei da Sardenha, 9 de setembro de 1852. Alocução Arcebissimum, 27 de setembro de 1852. Alocução Multis Gravibusque, 17 de dezembro de 1860. 74º erro. As causas matrimoniais e esponsalícias pertencem, por sua natureza, à jurisdição civil. Letras apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. Alocução Acerbissimum, 27 de setembro de 1852. N.B. Há ainda 2 erros a respeito da abolição do celibato dos clérigos e acerca da preferência do estado do matrimônio sobre o da virgindade. Estão reprovados o primeiro na encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 46, e o segundo nas letras apostólicas Multiplicis Inter, 10 de junho de 1851. Último parágrafo, parágrafo 9. Erros acerca do Principado Civil do Pontífice Romano. 75º erro.
Os filhos da Igreja cristã e católica discutem entre si acerca da compatibilidade da realeza temporal com o poder espiritual. Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 de agosto de 1851. 76ª heresia: a abrogação do poder temporal que possui a sé apostólica contribuiria muito para a felicidade e liberdade da Igreja. A locução Quibus Quantisque, 20 de abril de 1849. N.B. Além desses erros explicitamente apontados, há muitos outros que implicitamente são reprovados pela doutrina já proposta e estabelecida a respeito do Principado do Pontífice Romano, a qual todos os católicos firmissimamente devem professar. Esta doutrina se acha exposta com clareza nas alocuções Quibus Quantisque, 20 de abril de 49, Si Semper Antea, 20 de maio de 1850, nas Letras Apostólicas Cum Catholica Ecclesia, 26 de março de 1860, nas Alocuções Novas, de 28 de setembro de 1860, Jandundum, 18 de março de 1861, e Maxima Quidem, 9 de junho de 62. 77ª. Na nossa época, já não é útil que a religião católica seja tida como a única religião do Estado, com exclusão de qualquer outros cultos. A locução Nemo Vestrum, 26 de julho de 1855. 78º erro. Por isso, louvavelmente determinaram as leis em alguns países católicos que aos que para aí emigram seja lícito o exercício público de qualquer culto próprio. A locação Acerbissimum, 27 de setembro de 1852. 79ª heresia. É falso que a liberdade civil de todos os cultos e o pleno poder concedido a todos de manifestarem clara e publicamente as suas opiniões e pensamentos produza a corrupção dos costumes e dos espíritos dos povos, como contribua para a propagação da peste do indiferentismo. A locução Nunquam Fore, 15 de dezembro de 1856. E o último erro, 80º. O Pontífice Romano pode e deve conciliar-se e transigir com o progresso, com o liberalismo e com a civilização moderna. A locução Jandudum Semimus, 18 de março de 1861. Tomamos esta tradução do sílabo de Antônio Cecioso Moreira de Sá, O Zuavo da Liberdade, páginas 224 a 238, Rio de Janeiro. Tipografia do Apóstolo, 1872. Diz o autor que a tradução, por ordem do excelentíssimo senhor Dom Pedro Maria de Lacerda, então bispo do Rio de Janeiro, foi corrigido em vários pontos à vista do texto latino. Fim da leitura do Syllabus Errorum. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e acesse as outras cartas na playlist encíclica. Obrigado por ouvir.